Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Satisfação imensa poder ter você aí com a gente novamente, você que está voltando, você que chegou pela primeira vez, que Deus abençoe grandemente sua vida através da palavra dele. Eu estava vendo algumas datas aqui hoje e a gente percebeu que mês que vem, que é o mês de maio, nós estamos gravando hoje esse episódio 21 de março de 2025, no mês de maio fará 4 anos que a gente está aqui. Olha que coisa, como o tempo passa, já são 9 livros da Bíblia, 700 e tantos episódios, né? Hoje é o Deuteronômio capítulo 23, parte 2, episódio número 746 e a 9ª temporada. Então quem se lembra daquela realidade tenebrosa de nossa história mundial, né, no meio da epidemia do Covid ali, e algumas igrejas, por ordenança de leis municipais e federais, as igrejas tiveram que fechar as portas. E aí nasceu esse projeto com a ideia de trazer um ensino bíblico puro, pautado por uma hermenêutica, uma exegese bem clara e acessível no celular das pessoas, para que mesmo impedidas de ir à igreja, elas pudessem ter acesso a esse trabalho. E a gente continua até hoje fazendo com muito carinho esse trabalho aqui, para que você tenha acesso ao que há de melhor no ensino bíblico da palavra de Deus. Hoje, Deuteronômio capítulo 23, versículo 15 ao 23, a gente vai ver diversas leis desse capítulo aplicáveis àquela realidade de Israel naquela época ali. E também muitos princípios, coisas que a gente pode trazer para hoje, aplicar na nossa vida. A Bíblia inteira traz ensinamentos de Deus para a gente, tá bom? Então, não existe nenhuma conexão muito próxima entre os preceitos nesses versos que você pode ler aqui desse capítulo, mas eles estão relacionados de várias maneiras. E eles sugerem, por sua justa posição, lições de muita importância. Nós temos aqui uma palavra falada no interesse da liberdade, versículos 15 e 16. Por exemplo, o escravo fugitivo, ele não deveria ser devolvido ao seu senhor. E o caso é de um escravo escapando de um senhor pagão. Veja que o espírito da lei mosaica, ele é completamente, totalmente oposto à escravidão. Outra coisa que vemos aqui é que todo encorajamento ele deveria ser dado a ele para se estabelecer na terra. Ele não deveria ser oprimido ou tratado com indelicadeza, mas deve ser permitido a se estabelecer onde quisesse. A Terra Santa era, portanto, um verdadeiro asilo para os oprimidos. Veja outras referências quanto à prostituição, versículos 17 e 18. O legislador aqui sozinho, até onde sabemos, entre as nações antigas, ele coloca o seu machado na raiz desse grande mal. A prevalência da lascívia em uma terra, ela destrói e murcha tudo que é bom. Ela mina a masculinidade da nação, destrói o seu amor pela liberdade, segundo Pedro 2,19. Transforma a religião em hipocrisia, Mateus 23, versos 25 ao 29. Mata o sentimento humano, dissolve os laços domésticos e degrada a pessoa. Ele endurece por dentro e petrifica o sentimento. A lei para o escravo que fugia do dono, nós temos aqui uma lei mais notável inteiramente no interesse do escravo, mostrando conclusivamente que nada como propriedade na humanidade era reconhecido na teocracia. Quando o escravo fugia, a pessoa a quem ele se dirigia
era direcionada a abrigá-lo, dar-lhe um lugar com seus servos, mas não a devolvê-lo ao seu antigo mestre. E aqui então está uma lei que não permitia que nenhum monstro, como um caçador de escravos, contaminasse a terra da Palestina. Não podemos fazer melhor do que citar Deus contra a escravidão, do Dr. Scherer, quando ele escreveu que ele dizia que a lei judaica proibia estritamente qualquer um de devolver ao seu senhor aquele servo que havia fugido do seu senhor para ele. Se um boi ou um jumento tivesse se desviado de seu dono, qualquer um que encontrasse o animal era ordenado a devolvê-lo ao seu dono como sua propriedade. Mas se o servo de um homem tivesse fugido, todos eram igualmente proibidos de devolvê-lo, demonstrando de maneira mais forte que um servo nunca foi considerado propriedade e não poderia ser tratado como tal. O boi de um homem, ele pertencia a ele e deveria ser devolvido a ele como sua propriedade. Mas um servo de um homem não lhe pertencia e não poderia ser sua propriedade se ele escolhesse ir embora. Não era considerado como se estivesse levando embora algo que pertencesse ao seu senhor ou pudesse ser reivindicado e tomado de volta por ele. Ele não só não deve ser restaurado, mas também deve receber um lugar para o qual escapou. Em tal caso, ele deve ter sua chance e ser autorizado sem opressão a ganhar seu meio de vida. Enquanto os homens não têm direito sobre as pessoas, Deus tem. Nós somos dele. Somos escravos de Deus. Fomos comprados por um preço e, portanto, obrigados a glorificar a Ele em nossos corpos. 1 Coríntios 6:20. Ele tem direito sobre nós em virtude da criação. Ele tem direito sobre nós em virtude de sua providência, pois nele não apenas vivemos, mas nos movemos e temos nosso ser. Ele tem direito sobre nós em virtude da redenção, pois ele nos redimiu a um custo não menor do que o sangue de seu Filho. Ele tem direito sobre nós em virtude de suas inspirações, pois quaisquer que sejam os desejos, aspirações bons e santos que entretemos, são por meio da habitação de seu Espírito. Se reconhecermos inteligentemente a nossa posição, reconheceremos as nossas obrigações para com Ele e reconheceremos que somos escravos de Deus. Mas sua escravidão, por incrível que pareça, ela é a liberdade perfeita. Melhor ser escravo do Senhor do que um homem livre no mundo. A sua lei é a lei da perfeita liberdade. Glória a Jesus. A ordem aqui no versículo 15 e 16 do capítulo 23 é que se deve haver uma simpatia, uma compaixão, uma misericórdia pelos oprimidos. Supõe-se que formas opressivas de escravidão existiam entre as nações vizinhas e pode-se prever que os oprimidos buscariam asilo entre o povo de Deus. A atmosfera social ela seria de uma liberdade saudável. Nós vemos o relacionamento social em seus limites extremos. Um é o mestre, outro é um escravo. Um ascendeu ao poder, outro afundou na fraqueza. A humanidade ela tem uma imensa capacidade de subir e descer. Um senhor de escravos deve ter grande autocontrole e não abusar de seu poder adquirido. A nenhum homem deve ser confiado o controle responsável sobre seus semelhantes. A tentação de invadir os direitos humanos é grande demais para ser colocada ao alcance de qualquer homem. Homens bons usarão cada posição que ocupam para fazer o bem aos outros, e até mesmo um dono de escravos pode ser uma fonte de grande bênção. Por outro lado, homens grosseiros e cruéis, eles podem transformar a instituição em uma oportunidade para a maldade.
Um mestre reflexivo, ele calculará que se ele ferir seu escravo, ele fere sua propriedade. Ele fere a si mesmo. Mas em momentos em que a paixão é dominante, um dono de escravos imprudente, ele não pensará em nada sobre as consequências. No entanto, seu escravo pode fugir. Os instintos comuns da humanidade impelirão pessoas desinteressadas a ajudar o fugitivo. E a fuga bem-sucedida de um encorajará outros a fazer a tentativa. Veja, aqui nesse contexto, os oprimidos têm uma reivindicação sobre a nossa simpatia prática. Os hebreus, eles não conseguiam descobrir facilmente os méritos reais de uma briga entre um escravo estrangeiro e o seu mestre. Mas eles sabiam que um escravo, ele não deixaria seu mestre e sua casa sem uma causa suficiente. Era uma chance de como um escravo estrangeiro encontraria um meio de vida. Portanto, o refugiado tinha uma reivindicação sobre a simpatia dos hebreus. Os oprimidos de todo tipo têm um grande lugar no coração de Deus, e todo amigo de Deus se esforçará para imitar seus feitos. A terra de Emanuel deve ser o tipo de liberdade. A liberdade não pode ser dada repentinamente a todos os homens em qualquer condição de espírito. No entanto, a liberdade é o direito de nascença do homem, sua verdadeira herança, e para isso ele deve se preparar. Ele deve se preparar. Veja, meus queridos, que nós temos nesses versículos uma excelente lição sobre moralidade. Há muitas pessoas neste mundo que não são nem um pouco criteriosas sobre como o dinheiro é feito, se ao menos ele for feito. O salário da iniquidade é tão bem-vindo para eles quanto era para Balaão. Mas fica claro nesses versículos que o Senhor considera a maneira como o dinheiro é ganho e não lidará com o que veio ilegalmente, nem dará qualquer apoio ao seu povo ao fazê-lo. Dinheiro feito por maldade é abominado por Deus. A mulher que vive por sua própria desonra, o homem miserável que se presta à maldade, são ambos intoleráveis ao Rei Divino. Os ídolos dos idólatras podem receber o salário da promiscuidade, ser servido por mulheres lascivas, como mostra a sua história. Mas Deus não terá tais dedicações, poluindo sua casa. Como santo, ele não será servido pelos deliberadamente profanos. O dinheiro feito com as necessidades dos pobres é também uma abominação para Deus. Era uma lei nobre que o judeu, ele não deveria bancar o credor de poucos. Extorquir de um irmão que suas necessidades mal podiam pagar era estritamente proibido. Os judeus deveriam ser irmãos de fato, em prontidão para emprestar sem esperança de recompensa. Deveria haver uma consideração especial mostrada certamente para aqueles que são da família da fé. Gálatas 6,10. Nós devemos suspeitar de um homem mundano, que extorquiu grandes juros de alguém, de uma pessoa, em dificuldades, quando era bem capaz de fazer o empréstimo necessário. Veja que é quase um instinto natural que votos sejam feitos ao Senhor em conexão com nossa prosperidade. Muitas vezes uma pessoa lutando para um lucro honesto, enquanto a transação está apenas em andamento e o resultado ainda é incerto. Ele dedica uma porção se o Senhor lhe enviar sucesso, ou uma porção de uma nova safra, se ela for boa, a colheita. Tais votos nunca deveriam acontecer, ser revogados, mas sempre cumpridos com honra. Eclesiastes 5,5 diz que melhor é não fazeres voto do que fazeres voto e não pagar. As videiras são tão produtivas na Palestina. Quando cultivadas adequadamente, os vinhedos tão desprotegidos que um passageiro faminto pode se saciar e ninguém ficará nem um pouco mais pobre.
Ou ele pode entrar no campo de alguém a pé, fazer o uso que puder de suas mãos, era o que a lei mandava. Em outras palavras, o faminto era considerado como tendo o direito de satisfazer a sua fome e seguir em frente. Quando foi colocado no livro de estatutos como um direito, salvou o respeito próprio do homem pobre e nunca interferiu em sua liberdade pessoal. São muitas e muitas instruções nesse capítulo. Veja que essa é sua beleza. Ela atende à necessidade premente sem destruir o respeito próprio, legítimo da pessoa. A liberdade é mais preciosa para qualquer alma íntegra do que o pão e é um instinto saudável que, na medida do possível, deve ser respeitado em qualquer arranjo nacional benéfico. Louvado seja o nome bendito de Jesus. O nosso Deus sempre nos instrui a melhor maneira de se conduzir, de se portar, amando a Deus e amando o próximo. São as direções que devemos seguir. Se Deus não reconhece os seres humanos como propriedade de outros, como podemos justificar qualquer forma de opressão sobre os nossos semelhantes? Não seria melhor sermos servos do Senhor, vivendo na liberdade de sua graça, do que estarmos presos às correntes do mundo? Sim, com certeza. Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio? Oh, Jesus maravilhoso, obrigado pela instrução de Tua palavra. Como nós aprendemos, Deus. Obrigado, Senhor, está quase completando 4 anos que a gente está aqui. Muitas vidas têm sido alcançadas, renovadas, edificadas pelo poder da Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado. Que eu continue sendo instrumento de Tua bondade, Senhor, que através de mim o Senhor continue espalhando Tua palavra, expandindo o Teu reino. Essa é a minha missão. Para isso eu fui chamado, para glorificar Teu nome. Tu és o nosso verdadeiro mestre. Em Ti nós encontramos a liberdade perfeita. Que nossos corações estejam sempre inclinados a fazer o bem, acolhendo os necessitados, defendendo os oprimidos. Ensina-nos a viver segundo a Tua justiça, Senhor, sem buscar ganho injusto ou oprimir alguém. Que sejamos luz em um mundo que muitas vezes se esquece do Teu amor e da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente se encontra no próximo episódio para seguir nossa jornada, passo a passo, pouco a pouco, meditando na palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.